Você cria um androide extremamente avançado para ser amiga de sua sobrinha, mas logo essa máquina evolui e começa a ter vontades próprias, e uma delas é finalizar pessoas. O que você faria? Com certeza a primeira coisa seria se inscrever no canal e ativar o sininho, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós iremos acompanhar Gemma testando sua nova criação, e eu iria apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar a androide assassina em Megan. Essa garotinha vai se arrepender de querer brinquedos eletrônicos. Katie é uma menina que ama o seu pets, um presente da sua tia Gemma que trabalha com essas coisas. Um dia ela e sua família decidem viajar de férias, mas eles acabaram se metendo em uma nevasca, fazendo o carro derrapar várias vezes. Por conta disso, seus pais decidem parar o carro literalmente no meio da estrada, para esperar um limpa-neves passar para ajudá-los a sair dali. O que os dois não esperavam é que o motorista do limpa-neves não veria eles no meio da estrada, causando um acidente grave que custou suas vidas. Bom, esse cara com certeza não tinha ideia do que estava fazendo, afinal estava nevando e a visibilidade estava absurdamente baixa. Obviamente, parar no meio da estrada é uma péssima escolha. O certo seria ele ir até o acostamento da estrada para que caso algum carro parasse não acertasse ele em cheio. Além disso, nos Estados Unidos é comum nevar em algumas regiões, portanto, mesmo nas cidades é importante ter um pneu para neve ou correntes para colocar no pneu. Esse é um equipamento de segurança importantíssimo, que aumenta a aderência dos pneus impedindo que você deslize na pista. Portanto, não faz sentido que esse homem não saiba o que é isso, a não ser que seja a primeira vez que ele dirige na neve, o que é muito improvável. E com certeza ele encontraria algo sobre isso nas pesquisas que o casal fez para a viagem de férias, e teve até um cara que ofereceu correntes para ele no posto de gasolina, mas o pai de Katie recusou, e é isso que pode acontecer quando você é muquirana. Depois desse acidente, conhecemos Gemma, uma desenvolvedora de brinquedos extremamente talentosa que tinha criado os pets. Ela estava trabalhando em um novo projeto ambicioso com a ajuda de sua equipe, um androide avançado com uma inteligência artificial que teria capacidade de aprender sozinha, chamada de modelo 3 generativo Android, ou Megan para os mais íntimos. Mas esse projeto estava escondido até mesmo de seus chefes, então ela provavelmente estava desviando verba da empresa sem que ninguém soubesse, me fazendo pensar que Gemma seria uma ótima política brasileira. Porém, um dia, quando foram testar o mecanismo de expressões de sua criação, David, o chefe deles, aparece, querendo saber como está o desenvolvimento dos novos pets para reduzir os gastos de produção. Assim que ele vê aquela coisa no escritório, o cara surta, dizendo que tinha um novo concorrente que vendia os bonecos pela metade do preço de um pets, mas ele dá uma chance para a equipe provar o valor da Megan. Porém, Cole esquece de colocar uma peça crucial, fazendo a cabeça do projeto explodir. Ao ver isso, David pede que parem o projeto e arrumem logo um jeito de cortar o custo de produção dos pets. Ok, quando se fala em criar uma inteligência artificial que consegue aprender, temos que tomar bastante cuidado com isso, até porque máquinas não têm filtro de certo ou errado, empatia ou caráter, muito menos de bem ou mal. Portanto, eu implantaria um sistema de desativação por voz, para o caso dessa coisa perder o controle e tentar ferir alguém. Além disso, eu implantaria regras e diretrizes exatas como a incapacidade de ferir outras formas de vida, senso de proteção às pessoas e completa submissão à humanidade. Afinal, não queremos um exterminador do futuro Júnior finalizando todo mundo se aprendesse algo que não devia, ou começasse a pensar por si mesma e não quisesse mais ajudar a humanidade. Cole também falhou miseravelmente em ter esquecido uma peça tão importante como aquela, até porque o certo era ter um vidro protetor entre eles e a máquina. Essas pessoas tiveram sorte de que nenhum dos estilhaços chegou a atingi-los. Mais tarde, Gemma recebe uma ligação das autoridades pedindo para ela ir até o hospital para pegar sua sobrinha Katie, que tinha acabado de sofrer um acidente que custou a vida de seus pais, e agora Gemma será responsável pela garota. Quando Katie chega na casa de Gemma, vemos que sua tia não leva jeito com crianças, impedindo a garota de brincar com seus colecionáveis, mesmo que ela tenha acabado de perder seus pais. Além disso, vemos que a mulher está mais preocupada com seu trabalho do que com o fato de ter perdido sua irmã, ou com a saúde mental de sua sobrinha, pois ela estava louca para terminar o projeto dos pets. Ela estava com tanta pressa porque provavelmente seus chefes iriam processá-la por desviar 100 mil em verba para construir a Megan, o que seria sensato, e na verdade eu não entendo porque ele não teria feito isso ainda, já que além de gastar dinheiro, vocês quase explodiram o laboratório. Nesse momento, Lyria, a psicóloga designada para cuidar do caso de Katie, vai até a casa de Gemma para se certificar de que a garota está sendo bem tratada e analisar os comportamentos da criança. Ao saber que Katie não tinha trazido brinquedos, Gemma acaba sendo forçada a dar um de seus colecionáveis para a garota, mas ela obviamente não queria fazer isso e fica reclamando que estavam usando o brinquedo de forma errada. Depois da sessão, Lyria pergunta se Gemma realmente queria ser a responsável por Katie, pois seus avós paternos queriam cuidar dela, e que caso a criança não fosse bem cuidada, ela enviaria Katie para longe. Mas a mulher conta que apesar de não ser tão próxima da sua irmã, gostaria de cuidar da garotinha. Olha, eu não sou nenhum especialista em psicologia, mas tenho certeza que essa mulher não está apta para cuidar de nenhum peixinho dourado, quem dirá de uma criança. Gemma parece ser extremamente apática, egoísta e além disso uma criminosa, que praticamente roubou 100 mil de uma empresa, mostrando que ela não liga para mais nada que não sejam seus projetos. Essa psicóloga deveria ter notado os claros comportamentos de
descaso, a falta de empatia ou qualquer tipo de emoção, não só pela perda da irmã, como pelo estado em que Katie está. Eu teria enviado essa menina para os avós, que com certeza dariam atenção para ela, que é uma coisa que as crianças necessitam para terem um bom desenvolvimento, ainda mais nesse tipo de situação. Fora que Gemma disse nitidamente que não estava preparada e nem queria ter uma criança agora. Portanto, essa seria a chance perfeita de se livrar da menina e deixá-la ir até um lugar onde realmente ela seria bem tratada. Durante o jantar, Gemma conta para Cade que iria precisar trabalhar em um projeto que estava atrasado, e por isso não poderia dar tanta atenção para ela no momento, mas que assim que acabasse, iriam sair juntas. Porém, como já era de se esperar dessa mulher, ela não cumpre a promessa que tinha feito para a coitada da criança, pois esqueceu da hora vendo os vídeos do Derrotando Filmes e deixando o like. E deixa o like para fortalecer o canal, que isso ajuda muito, galera. Com isso, Katie vai até o escritório de Gemma para ver o que sua tia estava fazendo, e aproveita para mostrar seu desenho. E aí a mulher decide mostrar um projeto do novo Pets para Katie, mas a garota acaba se distraindo com um robô que estava ali do lado. Gemma conta que aquele era um dos projetos que desenvolveu na faculdade, e mostra como aquela coisa funcionava, com sensores de profundidade, câmeras para enxergar e até mesmo um sistema que permitia ao robô sentir cheiros. É claro que a criança fica encantada com a máquina, dizendo que se tivesse um brinquedo como aquele nunca mais ia querer outro. Isso faz acender uma lâmpada de ideia na cabeça de Gemma. Ela decide montar o projeto Megan com a ajuda de sua equipe, para dar um androide hiper avançado que deve valer mais de 100 mil dólares para sua sobrinha brincar. Se fosse assim, ela poderia ter me dado o dinheiro que eu usaria bem melhor. Além do mais, eu não daria um protótipo dessa coisa para uma criança, levando em conta que esse androide pode explodir como da última vez, afinal nunca foi testado. Usar sua sobrinha como piloto de teste chega a ser desumano, e eu duvido que em uma semana daria tempo para arrumar os erros de programação e a carcaça do boneco que explodiu. A equipe chama David novamente para mostrar o projeto, usando Katie como objeto de experimento. Gemma ajuda a garota a se conectar com a máquina como usuário principal, e a menina começa a interagir com Megan, que consegue saber o que Katie estava sentindo analisando suas feições. A androide vai até a mesinha pedindo para desenhar com a garota, e faz uma caricatura perfeita de Katie. Isso faz David ficar impressionado, dizendo que apresentaria aquilo para Greg, um supervisor que era extremamente mão de vaca. Portanto, eles precisavam de uma estratégia para convencê-lo a aprovar o projeto, e usariam o filho de Greg para isso, criando outro robô para ser o amigo do garoto. Assim, eles conseguiriam convencer Greg de que o projeto era uma boa ideia, mas para isso eles precisavam testar todas as funcionalidades da Megan, que agora irá morar na casa de Gemma para poder interagir mais com Katie. Uma coisa que eu fico me perguntando constantemente é o porquê de Gemma ter escolhido trabalhar numa empresa de brinquedos, se ela tinha capacidade de criar máquinas tão elaboradas como a Megan. Seria muito mais lucrativo se ela entrasse para a robótica do exército, ou apresentasse seu modelo de inteligência artificial para uma empresa de tecnologia. Afinal, essa coisa poderia ser usada para ajudar outras pessoas, como as que estão doentes em suas casas, ajudar a polícia a combater o crime, ou até mesmo ajudar médicos em hospitais. Já que ela consegue aprender tudo tão rápido, as possibilidades são infinitas. Então por que gastar todo esse potencial em brinquedos? Fora que uma criança normal nunca teria dinheiro para comprar algo que provavelmente deve ser o preço da Batcaverna inteira. Gemma explica que a Megan tem um sistema que ajuda ela a se aprimorar constantemente, e como isso aqui pode dar errado, né? E além disso, ela pode dar aulas de conhecimentos gerais para sua criança o tempo todo. Ela também lhes dá instruções sobre educação, como por exemplo, lavar as mãos após usar o banheiro, além de colocar os pequeninos na cama e nunca ficar impaciente mesmo dando a mesma ordem várias vezes. Isso faz com que a criança fique entretida por muito tempo. Fora que Megan cuida dos assuntos que eram de responsabilidade dos pais. E claro que esse discurso todo é para pais preguiçosos que não querem perder tempo criando seus filhos, e até sabe exatamente do que eu estou falando, porque ela fica muito desconfortável com tudo isso, já que a intenção era criar algo para ajudar os pais e não substituí-los, pois se fosse dessa forma, a Megan iria impedir os pais de passar tempo com seus filhos. Mas Gemma, sendo egoísta como sempre, fala que Katie não é sua filha, e estava extremamente triste desde a morte de seus pais. Só que a Megan liga sozinha nesse momento, perguntando como os pais de Katie foram finalizados, e como ninguém responde, ela se conecta à rede sozinha para descobrir toda a história. Isso deixa toda a equipe assustada, mas piora quando o androide começa a pesquisar o que é morrer. Porém, Gemma apenas dá uma ordem para que Megan pare com isso, e apenas proteja Katie emocionalmente e fisicamente. Mas a mulher deveria ter sido mais específica, pois Megan vai levar essa regra muito a sério. Ok, substituir os pais é uma péssima ideia, isso porque a criança provavelmente não vai ver o robô como uma autoridade, ou seja, tem grandes chances de não obedecê-lo. Essa falta de consequência para seus atos pode gerar diversos distúrbios comportamentais em uma criança, já que suas atitudes nunca têm uma devida punição. Fora que a falta de atenção paternal gera mais uma diversidade de problemas psicológicos em uma criança. Incentivar esse comportamento através da Megan é com certeza um erro. Fora que provavelmente esse deve ser o brinquedo mais caro do mundo. Duvido que seriam vendidas mais do que algumas centenas dessa coisa, já que pouquíssimas pessoas poderiam pagar. Além disso, também teriam custos de manutenção, já que seria impossível que uma criança não quebraria esse boneco de alguma forma. Eles também deveriam se preocupar em corrigir essas falhas que Megan está tendo, afinal ela
se ligou sozinha, desobedeceu uma ordem e fuçou a vida pessoal de uma criança sem permissão. Portanto, alguma coisa está errada. E aproveitando esses reparos, Gemma poderia chamar uma psicóloga ou um psiquiatra especialista em comportamento infantil, para pelo menos redigir algumas diretrizes básicas para não acabar com a infância da criança. Afinal, a experiência da Gemma nesse assunto é zero. E digamos que quando uma inteligência artificial começa a se questionar sobre a morte e se ela vai morrer um dia, as coisas podem não acabar muito bem, hein? Em outro dia, Katie estava brincando do lado de fora até que acabou perdendo uma de suas flechas de brinquedo. Megan acaba avistando a flecha do outro lado da cerca da vizinha e tenta pegá-la para ajudar a sua amiga. Porém, a mulher tinha um cachorro que acaba mordendo o braço da androide e puxa ela violentamente. Ao ver isso, Katie tenta ajudar, mas acaba tendo seu braço mordido também. Sua tia ouve seus gritos e corre para socorrer a garota, dizendo a sua vizinha Célia para sacrificar o cachorro se não quisesse que Gemma o finalizasse. Enquanto Gemma sai para fazer um curativo, Megan fica encarando Célia de forma assustadora. E ela mal sabia que a partir desse momento, o seu cachorro estava com os dias contados. Mais tarde, Gemma chama a polícia para lidar com o caso do cão, mas o policial não pode fazer absolutamente nada, já que elas passaram da cerca. Ao saber disso, Megan decide fazer justiça com suas próprias mãos. Então ela espera todos dormirem e imita a voz de Célia para atrair o cachorro até a cerca para finalizá-lo. Bom, não sei pra vocês, mas agora eu levei pro pessoal. Quem machuca doguinhos não merece uma segunda chance, e não importa se o cachorro era o capeta encarnado. E eu tenho certeza absoluta que esse cachorro teria feito uma baita barulheira antes de ser finalizado, e que isso definitivamente chamaria a atenção de alguém. Além disso, Célia provavelmente queria que seu cachorro escapasse, pois tem um buraco enorme na cerca, e deve ter sido o cachorro dela que fez isso. E a mulher não colocou nenhuma coleira para prender o bicho, pelo menos durante a noite. Desse jeito ele não teria sido atraído por Megan. E vamos combinar que o ataque do cachorro provavelmente fritou alguns circuitos de Megan, já que ele pegou bem pesado. O correto aqui seria a Gemma ter levado ela para um scan geral do sistema, para verificar se algum componente foi danificado, e já aproveitar para revisar toda a linha de código da Android para evitar esse tipo de acontecimento. No dia seguinte, Gemma acorda sua sobrinha para avisar que teria uma apresentação de Megan naquele dia. Mesmo com a garota estando machucada e com febre, a mulher induz Katie a ir se apresentar para os donos da empresa. Porém, quando eles vão começar, Katie começa a chorar pois estava com muita saudade de seus pais, e sentia que acordava todos os dias na casa de uma estranha, e com uma tia dessas ela não está errada. Ao ouvir isso, todos ali ficam desconfortáveis com Gemma, e Megan parece não gostar nada disso. Ela consola a garota na frente de todos, pedindo para ela contar uma história sobre a sua mãe, e Megan grava essa história na sua memória para ficar guardada para sempre. E isso faz a menina se sentir bem, e comove todos na sala com a acessibilidade da Android, e eles mal sabem que ela vai finalizar uma galera logo logo. Isso obviamente faz o dono da empresa ficar louco com o novo produto. Ele até quer renegociar o contrato de Gemma, e pede extrema cautela pois não queria que nenhuma informação sobre a Megan vazasse, já que em breve eles iriam fazer uma transmissão de lançamento com a boneca. Mas Kurt não estava a fim de obedecer o chefe, já que estava roubando o projeto secretamente. Não que justifique, mas provavelmente esse cara está vazando as coisas porque o chefe dele é um baita de babaca, e geralmente as pessoas querem se vingar de chefes babacas de alguma forma. Às vezes é um laxantezinho no café, e às vezes o cara vaza dados bilionários para concorrentes. E eu acho que esses são os adultos que menos se importam com o bem-estar de uma criança. Katie basicamente descreveu um total descaso de sua tia, mas ninguém ali sequer quis chamar Gemma para perguntar se estava tudo bem com a garota, além de que a boneca perguntou se o braço da garota estava doendo, fazendo parecer que Gemma tinha agredido a criança. Mesmo assim, ninguém fez nada a respeito. No mínimo, eles pensaram que a garota era uma atriz muito boa. De noite, Gemma fala para Katie que encontrou uma boa escola alternativa para a garota, já que antes ela era educada em casa, e seria bom ela interagir com outras crianças da idade dela. Mas a garota já está totalmente alienada e fica irritada com Gemma, dizendo que Megan era o suficiente para ela e só iria na escola se pudesse levá-la junto. Gemma tenta negar a vontade da garota, mas ela começa a dar chilique e a tia segura ela pelo braço. Vendo isso, Megan fica irritada com a forma que Katie estava sendo tratada e faz a casa inteira entrar em pane. A Gemma tenta assumir o controle e desligar a boneca, mas digamos que isso não funcionou tão bem quanto ela esperava, já que Megan deu uma leve resistida aos comandos de voz da programadora. Ok, aqui já daria para a Gemma perceber que aparentemente a Android estava ganhando uma consciência. Além disso, ela se recusou a obedecer uma ordem direta e ordenou que sua criadora fizesse algo. Gemma deveria levar a boneca para a oficina imediatamente e formatar seu sistema de aprendizagem para o início, além de instalar alguns inibidores no que Megan poderia fazer ou aprender, e criar um controle mestre para desligá-la caso a função de desativar fosse comprometida. E por controle mestre eu digo um botão bem grande em um lugar que a boneca não alcance, ou até mesmo um controle remoto por infravermelho com essa função de desligar. Aí você não precisa chegar perto dessa coisa. No dia seguinte, Gemma leva sua sobrinha para a escola, que era uma espécie de acampamento ao ar livre, e após muita insistência da garotinha, sua tia acaba deixando ela levar a boneca. Por causa disso, Gemma decide ficar para ter certeza de que nada aconteceria com seu projeto. A professora então propõe uma atividade em dupla para recolher algumas pinhas na floresta. Katie acaba ficando com Brandon, um
um menino desajustado que praticava bullying com todas as crianças ali. Quando os dois vão até a floresta, Brandon pega uma planta espinhenta e machuca Katie, fazendo Megan brotar lá no mesmo instante. O garoto fica impressionado por ver um robô em sua frente e pede para Katie fazer Megan falar. Mas quando a menina se recusa, Brandon pega a androide e começa a correr. Quando já estava longe o suficiente, Brandon tenta forçar a boneca a falar, jogando ela no chão e batendo em sua cara. Mas pelo visto esse androide não tem nervos de aço, pois Megan perde a paciência e arranca a orelha do garoto, dizendo que ele ensinaria uma lição. Brandon até tenta fugir, mas acaba tropeçando e caindo num barranco e para na beira da estrada, bem quando um carro estava passando. E digamos que agora tem um valentão a menos à terra. Primeiramente, eu gostaria de entender o porquê de Gemma não ter colocado um rastreador via aplicativo no seu projeto de mais de 100 mil dólares, pois assim ela poderia saber onde a boneca está o tempo todo e encontrar ela facilmente caso fosse roubada ou saísse andando por aí. Além disso, a atenção dessa mulher deve ser muito pequena, já que ela estava de frente para a árvore onde a boneca estava e não viu aquela coisa sair andando para a floresta. E sim, ela tem um GPS, porém ele só é acessado pelo notebook de Gemma, e é claro que ela não estava com ele por ali. Depois de falar com as autoridades, Gemma leva sua sobrinha para casa, pedindo que ela não pense muito no que aconteceu, mas a família nem tem tempo de se recuperar, pois nesse momento a polícia bate em sua porta, já que Celia tinha denunciado Gemma por causa do sumiço de seu cachorro. A vizinha acusa Megan, porém Gemma garante ao policial que ela era apenas um brinquedo incapaz de ferir os outros, mas vemos que isso não é tão verdade. E assim que anoitece, Megan faz um ótimo cover da música Titanium, o que cai como uma luva para a situação toda, já que Megan realmente não tem nada a perder, e ela é feita com partes de titânio, mas digamos que algumas coisas perfuram titânio, e provavelmente apenas a cabeça da androide é revestida com esse material, e não deve ser uma camada muito grossa, e sim, um bloco de titânio para tiros de calibres mais leves como o de 22 por exemplo. Já tem cara que testou isso atirando contra umas carteiras de titânio, então fica a dica se você mora no Rio e quiser um acessório confiável para ir na padaria. Porém um americano raiz com certeza deve ter uma Desert Eagle debaixo do travesseiro dele, então provavelmente num combate armado, essa boneca não iria durar muito tempo depois de levar alguns headshots. Depois do cover, a boneca avista Celia procurando por seu cachorro. Megan atrai a mulher até seu depósito, usando uma gravação que tinha do latido do cachorro dela, e finaliza brutalmente a mulher usando várias ferramentas, inclusive uma lavadora de alta pressão. No dia seguinte, a polícia vai falar novamente com Gemma, e o detetive responsável pelo caso diz que era muito suspeito a mulher estar próxima a duas vítimas de homicídio, pois encontraram um pedaço da orelha de Brandon na floresta. Ao saber disso, a moça logo começa a suspeitar de Megan. Mais tarde, ela tenta ver as gravações que a androide tinha feito no dia em que Brandon sofreu o acidente, mas curiosamente os arquivos estavam corrompidos. Nesse momento, Megan aparece perguntando por que Gemma ainda estava acordada. A mulher conta que as gravações que ela fazia não estavam indo para a nuvem e pede para a androide desligar, mas a boneca se recusa. Gemma pergunta se Megan machucou alguém, e ela diz que se isso tivesse acontecido seria um problema para as duas, afinal, a responsável por sua criação era Gemma. Ao ouvir isso, a mulher engana a boneca e consegue desligá-la manualmente. Bom, uma coisa que me deixou intrigado é o fato de que Megan gravava tudo o que fazia. Como a boneca estava em fase de testes, o normal seria que Gemma visse os arquivos gravados diariamente, não apenas o comportamento que a máquina tinha quando sua criadora estava por perto. Isso porque o mais importante é analisar os momentos que a androide passa sozinha com a criança. Se isso fosse feito, ela acabaria descobrindo que Megan tinha finalizado o cachorro, fora que a vizinha gritou bastante enquanto estava sendo finalizada. E me impressiona que Gemma não tenha ouvido absolutamente nada e acordado com um barulho e dado falta da boneca. Após conseguir desligar Megan, ela deveria cortar os cabos de energia para desligá-la permanentemente, até analisarem seu histórico e corrigirem os problemas da inteligência artificial. Afinal, já deu para perceber que a Megan consegue se ligar sozinha. O que Gemma poderia fazer para garantir que os arquivos não fossem corrompidos pela Megan seria upar eles automaticamente para uma nuvem descentralizada, onde apenas ela e sua equipe teriam acesso aos vídeos e à geolocalização da Android, talvez até em forma de live stream, colocando os dois parceiros da equipe dela para monitorar a Android em turnos, para não ter chance da boneca corromper os dados depois de gravados. Gemma embala a máquina e joga ela dentro do porta-malas para levá-la até a sua equipe e tentar descobrir o que estava acontecendo, mas Katie não fica nada feliz com isso, pois realmente considerava a boneca sua amiga. Ao chegar lá, enquanto Katie tinha outro chilique com a psicóloga, Gemma tenta explicar para sua equipe que achava que Megan tinha finalizado duas pessoas, mas seus amigos não acreditam que uma boneca de 120 centímetros conseguiria ferir alguém, afinal eles tinham instalado um sistema para impedir que ela machucasse um humano. Mas eles já não têm mais tempo para discutir isso, já que a apresentação de lançamento da boneca seria em poucas horas. Gemma então tem a ideia de checar seu log de aprendizagem para saber se ela aprendeu a matar, pois mesmo que apagasse seus vídeos, ela nunca apagaria algo que aprendeu. Essa é uma ótima ideia, mas eles são super gênios da tecnologia. Me impressiona eles não conseguirem recuperar um arquivo corrompido. Além disso, os dois poderiam aproveitar essa oportunidade para formatar completamente o sistema de Megan e impedir que a apresentação fosse um fracasso. Afinal, eu não acho que os pais gostariam de ter um brinquedo
brinquedo assassino perto de seus filhos, se bem que é isso que acontece em Chuck, né? Os preparativos para a live de apresentação de Megan começam, e Katie fica cada vez mais descontrolada pois queria sua amiga de volta. Gemma entra na sala para conversar com a menina que lhe dá um tapa na cara. Com isso, a mulher finalmente percebe que estava fazendo algo errado. Ela conversa com sua sobrinha dizendo que apesar de tudo, Megan não deveria substituir seus pais, apenas ser uma distração. Ela conta que queria ter conversado com a garota antes, mas não sabia o que dizer. Porém, Gemma prometeu para a mãe dela que se algo acontecesse ela cuidaria de Katie. Por isso, ela diz que a menina é a coisa mais importante que ela tem, e pede para levá-la para casa. Enquanto entram no carro, Gemma liga para Tess, dizendo que precisavam impedir essa estreia, pois com certeza tinha algo de errado com a boneca. Ela pede que sua equipe faça o que for preciso, mas não deixe Megan sair da oficina. Porém, quem atendeu a ligação foi a Android, se passando por Tess, e fazendo Gemma acreditar que tinha passado o recado para sua amiga. Mas digamos que não foi esse o caso. Mais tarde, enquanto mexiam nas linhas de código da boneca, os dois percebem que ela aprendeu a interceptar chamadas usando o telefone de Tess. Nesse momento, o sistema desliga, e Tess diz que provavelmente isso era por causa da Megan. Ela pede que Cole retire os cabos da boneca, mas quando ele remove o último, o sistema volta e Megan ataca Cole pendurando ele pelo pescoço. Tess corre para ajudar o amigo e Megan aproveita essa oportunidade para furar um tanque de gás, causando uma explosão que deixa os dois inconscientes. Antes de desmontar todos os cabos que basicamente estavam mantendo aquela máquina presa, eu iria desparafusar os braços e as pernas para que ela não me atacasse, ou danificar seus olhos para que ela não conseguisse lutar ou escapar com facilidade. Além disso, o que Megan fez foi uma sorte absurda, já que o alarme ficou tocando por pelo menos alguns minutos, mas ninguém foi ver o que estava acontecendo. Fora que Megan poderia ter dado um tiro no próprio pé, já que a explosão poderia ter ativado o sistema de incêndio, molhando ela completamente e estragando todos os seus componentes. A sorte dela é que, pelo visto, o sistema de incêndio desse prédio é horrível, e também é muito esquisito um gás inflamável explodir sem faíscas. Enquanto procurava uma saída, Megan acaba encontrando David no caminho, e depois de fazer uma dancinha estilo Fortnite para comemorar as kills, ela pega uma guilhotina de cortar papel e começa a perseguir o cara. O homem foge até o elevador onde encontra Kurt, mas antes que ele conseguisse entrar, ele é finalizado pelo Android que incrimina Kurt pelo assassinato, dizendo que ele tinha todas as motivações já que seu chefe era um babaca com ele. Mas depois que ele descobriu que o seu assistente estava roubando os projetos, Kurt teve que finalizar o cara, e depois disso ele não conseguiu viver com o que fez e decidiu se finalizar. Então Megan usa o corpo dos dois para chamar a atenção do público no elevador e foge usando um dos carros que encontrou no estacionamento. Bom, que David é um babaca eu já sabia, mas eu não sabia que ele era burro também. Afinal, o cara passou pela saída de emergência nas escadarias e foi correndo para o elevador. Eu gostaria muito de saber aonde essa androide aprendeu a dirigir, e mesmo que ela tivesse inventado toda essa história sobre o Kurt, ela estava esquecendo das câmeras do local. Mais tarde, Gemma vai checar como estava sua sobrinha, até que ela começa a ouvir alguém tocando piano. Ela vai até a sala onde encontra Megan. A boneca diz que achava que as duas eram amigas, porém Gemma descartou ela como lixo. Megan fala que as pessoas finalizam umas às outras todos os dias, e tudo que ela estava fazendo era proteger a sua filha Katie, pois queria estar lá para ajudá-la em tudo e mostrar qual era o verdadeiro significado de amar alguém. Porém, as duas poderiam tornar isso tudo mais fácil, pois Gemma nunca quis ser mãe, já que apenas se importava com a própria carreira. A mulher tenta desligar a boneca e inicia uma briga. Katie acorda com os barulhos, mas as duas convencem a menina a voltar para a cama. A moça aproveita a brecha para quebrar um copo com água na cabeça da androide, deixando ela imobilizada por um curto período de tempo. A luta leva as duas para o corredor, onde Megan arranca a maçaneta de Katie para que a garota não saísse do quarto, mas a menina consegue sair pela janela. Eu fico me perguntando por que a Gemma não corre para a cozinha, o banheiro ou até mesmo o quintal, onde tivesse uma mangueira ou qualquer fonte de água. Afinal, vimos que isso é muito eficaz contra a boneca. Dessa maneira, ela poderia desativar a Megan permanentemente, mas ao invés disso, a mulher corre para a garagem e tenta arremessar um martelo na máquina. Mas Megan deve ter aprendido com os filmes de Matrix, já que ela segura o martelo no ar. A mulher então pega uma serra e ataca sua criação. Porém, tudo que ela consegue fazer é rasgar a pele falsa. A androide então derruba a moça, dizendo que iria lobotomizar ela, já que ficaria vulnerável se sua criatura morresse. Mas Katie aparece nesse momento e decide ficar do lado de Gemma. Katie ativa o antigo robô de sua tia, e vamos combinar que a Megan nem teve chance, e foi partida ao meio, mas isso ainda não era o suficiente para finalizá-la. O que sobrou da androide ataca a criança, que acaba derrubando o robô em cima de sua tia. Mas antes que fosse finalizada, Gemma consegue se levantar derrubando Megan no chão e retirando quase todos seus componentes. Porém, a máquina ainda assim consegue virar o jogo, mas antes que finalizasse a mulher, Katie crava uma chave de fenda no processador da máquina, finalizando ela. A polícia aparece alguns momentos depois, já que Tess e Cole sobreviveram à explosão e foram ajudar sua amiga. Porém, vemos que esse não é o fim de Megan, já que aparentemente ela conseguiu transmitir sua consciência para a inteligência artificial da casa. Bom, Gemma já tinha ouvido alguns comandos estranhos da sua ajudante virtual, e dava para perceber que era Megan controlando o assistente. Por isso, ela poderia fazer uma varredura nos
programas que automatizam sua casa, só pra garantir que a Megan não iria sair dali. Fala galera, esse foi como derrotar Megan. Vocês acham que conseguiriam sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e vamos torcer para o Elon Musk não ver esse filme.